Amigos do Espírita Papo, sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um programa para a gente estar junto aqui, batendo um papo animado sobre espiritismo e todas as temáticas do momento. E hoje a gente vai falar sobre conversão e doutrina espírita. Fique com a gente. Fala, galera do Espírita Pop. Um beijo no coração de vocês, obrigado por estarem conosco. É sempre muito legal pegar os feedbacks de vocês, então mandem, faz toda a diferença. Quando a gente ouve lá algum comentário a respeito das nossas, dos temas abordados aqui, deixa todos nós felizes, né? Então, um abraço a todos que têm nos acompanhado no Brasil e afora, trazendo sempre um pouquinho do seu carinho. E hoje o tema que eu queria trazer, gente, é associado à conversão, porque converter-se está na essência própria do cristianismo. Por quê, gente? O cristianismo ele é a primeira religião universalista, então o processo de conversão ele é um processo que ocorre a partir da experiência de Paulo, que entende que o movimento cristão, né, o movimento de Jesus, que nem era chamado cristão, passa a ser chamado cristão depois que Lucas chama os homens do caminho, como eram conhecidos os discípulos de Jesus, de cristãos. Né? Lembrando que o próprio termo Cristo é um adjetivo, que se refere ao enviado de Deus, né? Ao Messias. Então, Jesus, hífen, e o adjetivo Cristo, se referindo àqueles que também eram enviados, de alguma forma, em associação ao nosso mestre da Galileia. Então, todo esse processo de construção da conversão, ele tá entrando na ideia de que a fé permite que nós nos convertamos. Ou seja, Paulo ele vai se preocupar, quando ele vai escrever as cartas, a defesa da tese de que os não-judeus poderiam se converter, ele fala que agora a gente é salvo pela fé. E muita gente até acha que a gente não é salvo pelas obras, mas somente pela fé, que se arrepender no último minuto de vida, tendo cometido vários crimes, estaria salvo. Nós, espíritas, católicos, não acreditamos dessa maneira. Nós acreditamos que é o balanço das nossas boas obras com as nossas obras não tão boas, que vai fazer a medida, né, com que a gente vai chegar no plano espiritual e aí avaliar, né, dentro das nossas perspectivas, nossas possibilidades, aquilo que a gente fez por merecer. Mas é importante a gente entender que antes as religiões eram quase todas raciais, né? Então o judaísmo é uma religião étnica. Nós temos aí várias religiões étnicas, né? Os gregos, os romanos. Então era muito mais fácil você ter uma associação de um povo, de uma forma étnica, do que propriamente você ter uma religião universalista onde qualquer um poderia entrar e atingir essa plena salvação. E o Espiritismo é ainda mais radical nesse projeto, porque o Espiritismo vai dizer que não só eu não precisaria necessariamente ter uma fé, por mais que ela vai me ajudar muito, que ela é inata no ser humano, né? Mas enfim, mas que a caridade seria suficiente para eu ser salvo. Então o Espiritismo está dizendo o seguinte: olha, a fé é bom, mas mais do que a fé é o bem que tu faz. E esse bem concreto, ele vai estimular na gente a capacidade, né, o trânsito, o visto, para a gente atingir estados de consciência melhores, relações, né, com pessoas que podem nos ajudar dentro dos nossos projetos maiores. Então, o processo de conversão ele é um processo eminentemente cristão por ser uma religião universalista. E o Espiritismo vem mostrar que esse projeto de conversão dentro da doutrina espírita está associado nessa perspectiva que Allan Kardec fala lá no que é o Espiritismo, de nós nos tornarmos pessoas melhores todos os dias, que é a definição que ele traz para nós espíritas. Então, amigos, todo esse projeto de transformação da gente a partir de uma perspectiva de adesão ao conjunto de princípios e ideias forma a conversão. Evidentemente que uma pessoa que só faz o bem não vai estar necessariamente convertida aos nossos ideais, que são os ideais de trazer à humanidade um conjunto de saberes e sistematizar esses saberes a ponto de que as pessoas possam se abastecer nele com segurança, que é o projeto de Allan Kardec para a Terra. Né? Trazer o cristianismo dos velhos dias para que a gente possa estudá-lo, aplicá-lo e vivenciá-lo cotidianamente, e que isso possa perdurar pelas gerações. E aí ele teve toda a preocupação de sistematizar esses conhecimentos em torno de uma filosofia espiritualista, em torno de uma ciência experimental, em torno de uma religião filosófica, em torno
de um conjunto de saberes sobre a destinação humana, respondendo a uma das perguntas cerne da nossa filosofia, né? Que é para onde vamos, de onde viemos, para onde vamos, por que viemos. E aí as duas últimas obras estão mais nesse sentido, o Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, e a Gênesis tentando mostrar toda essa relação que existe entre os nossos atos e as consequências que eles geram, principalmente no Céu e Inferno, livro lindo de ser lido ou ouvido. Esses dias eu ouvi Céu e Inferno no audiobook, muito legal, e a Gênesis trazendo um pouco mais de aferição sobre essas relações maiores, vamos dizer assim, né? Mais cosmológicas, às vezes até. Mas, enfim, falando da natureza de Deus, enfim, a gente tem, então, portanto, um conjunto de conhecimentos e de saberes que permite que a gente, ao aderir a essas ideias, a gente possa dizer: eu sou espírita, estou nesse processo de reforma íntima, estou matriculado, né, na Seara do Cristo e quero, de alguma maneira, contribuir para o desenvolvimento da humanidade a partir das minhas relações pessoais, no mundo do trabalho, na minha escola. Só que isso, gente, ele não é feito de uma maneira, vamos dizer assim, personalíssima. De certa forma, a gente vai ter que entender, né, aquela frase de Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, a transformação do reino de Deus é a transformação dos corações das pessoas. São as pessoas que transformam o seu coração e conseguem, de alguma maneira, a fazer esse processo de transformação, tocar outros corações. Agora, é natural que muitas vezes a gente perceba o proselitismo, aquela ideia de querer converter, de querer impor, né? E aí nós vamos lembrar também do Evangelho de Jesus, quando ele diz assim: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Eu demorei para entender isso. E aí, uma vez, eu lendo uma obra, o autor explicou assim: são muitos os convencidos, são poucos os convertidos. Então, quando a gente entende que o convencimento, ou seja, a adesão aos princípios, a compreensão da natureza da realidade a partir da ótica espírita, da reencarnação como fenômeno biológico, né, espiritual biológico, da lei de causa e efeito, né, da progressão dos mundos, da evolução da alma, quando a gente começa a compreender tudo isso, a gente quer colocar para fora, como a gente vê em outras religiões também, irmãos evangélicos, católicos, que têm algum tipo de contato com o conhecimento, ou com uma sensação, com uma vivência que lhe permita garantir um pouco mais de liberdade de consciência, de paz, de harmonia, ele quer levar. E levar isso ao mundo do seu jeito, muitas vezes, né? E aí a gente vai ver pessoas aflitas por dilatar esse proselitismo. E isso, às vezes, pode perturbar projetos em realização, é o que vai dizer Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 107, que vai falar sobre essa vinda do reino, né, que é essa expressão que está lá no Evangelho. Então, o proselitismo ele pode gerar uma bagunça em termos de uma amplitude de conceitos, de particularidades que podem, vamos dizer assim, prejudicar o cerne da questão, que é a transformação do nosso coração. E aí, muito mais longe, né, do que ficar falando de pompas, né, de números, etc., dentro do movimento religioso, que são expressões transitórias, né, por mais louváveis que sejam, o Emmanuel vai dizer que a realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Até tem uma santa católica chamada Teresa d'Ávila, né, Teresa de Ávila, que ela fala no castelo interior. Ou seja, o próprio Espiritismo veio, segundo o benfeitor Alexandre, na obra de André Luiz, ditada a Chico Xavier, falando que o Espiritismo veio para o coração do povo. Então aqui a gente já sabe que o nosso modelo de conversão tem que ser um modelo que converta o nosso coração, que não seja só convencimento. Eu estou convencido de que nós reencarnamos, estou convencido de que o que eu faço perdura, né? Tem a lei de causa e efeito, mas eu não trato a pessoa que trabalha na minha casa melhor, eu não trato o garçom melhor, eu não consigo perdoar meu pai e minha mãe, não consigo, né, perdoar aquele namorado, aquela namorada, aquela situação X ou Y, a esposa, o esposo. Enfim, às vezes a gente está convencido de como tudo funciona, mas nós não estamos, de fato, tornando o nosso coração mais sujeito
de alguma forma, mudar. Na forma de sentir, mas também, e não menos importante, na forma de reagir. Que daí, quando a gente reage, a gente demonstra, ou seja, a gente já está seguindo Jesus. Porque Jesus foi violentado, foi machucado, foi judiado, né? Perseguido por trazer a mensagem do amor, por mostrar que ele era e é, né, o Senhor do nosso planeta, capaz de amar cada um de nós como nós somos, e provou que ele, se ele deu o testemunho que ele deu, né, poder que tinha para acabar com o planeta Terra, se quisesse, ele sofreu por muito amor, mas só porque o coração dele já era um coração convertido. Muito mais do que o convencimento lógico e racional, ele estava associado a uma causa de profundo amor pela humanidade. Por isso que ele nos deixou um novo mandamento, né? Que era que a gente não amasse só ao próximo como a si mesmo, mas que a gente se amasse como ele nos amou. Então, a importância de nós estabelecermos o amor como forma de medicação, de remediação dos nossos males, de transição da nossa própria esfera do convencimento para a esfera da conversão. E aí a gente poder sentir mais isso. Então, eu sou espírita, você é espírita, cristão, nós estamos num processo constante de conversão. A conversão, ela precisa acontecer de forma diária, mas em torno do nosso coração, em torno das nossas capacidades de mudança, né? Porque aqui Emmanuel, nesse texto, ele vai dizer que tudo ou está morto ou vai morrer. Tudo que a gente vê na Terra, né, encarnado, ou está morto, é pedra, matéria, né, ou vai morrer. Olha como tudo é transitório. Então, o reino de Deus não está sujeito à matéria e, portanto, não pode ser percebido dessa maneira. O reino de Deus é vivo, né? O reino de Deus é divino e imortal e nos escapa a visão de uma forma comum, né? A gente precisa, para alcançar isso, Emmanuel vai dizer de novo, né? Uma realização divina que vai começar no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno, como a gente disse antes, lembrando até de Santa Teresa d'Ávila. Para que a gente faça isso, a gente, claro que vai dar valor às coisas materiais na medida que eles precisam da nossa atenção, né? Um pouco, né, pelo menos. Mas é necessário que para a gente trazer esse reino de Deus, ele não venha com aparência exterior, ele venha com o coração transformado. E esse coração transformado sobrevive à morte. Ele vai conosco para além, né? E muitas vezes nós vamos precisar de amigos nossos, de parentes, de pessoas até estranhas que nos apontem os detalhes que a gente ainda tem que corrigir para estabelecer a pacificação do nosso coração. E essa pacificação vai fazer, de fato, diferença naquilo que a gente pretende para o futuro. Eu não sei vocês, mas eu quero que o meu futuro seja bom. Quero que seja um futuro alegre, feliz. E a gente sabe, pela doutrina espírita, pelo conhecimento sistematizado, pelas narrações de André Luiz, de Allan Kardec, a gente percebe que sem o bem isso não é possível. Então a gente precisa fazer o bem de forma concreta, e a fé, com certeza, é um instrumento que faz com que a gente persevere quando as adversidades surgirem, que a gente também não desista das nossas próprias responsabilidades aqui na Terra quando esses obstáculos aparecerem. E a fé nos garante que um propósito maior nos leve ao encontro daqueles que estão em sofrimento, por exemplo. E a partir daí nasce, né, a esperança, a caridade, e a gente consegue, de alguma maneira, ter uma conversão mais completa. Então, por hoje, gente, fica a dica aí, desde quando tu te converteu à doutrina espírita? Coloca aí nos comentários para que a gente possa fazer essa aferição, né? Eu, se não me engano, em 1999, tinha 17 anos, uma bênção que o Senhor Jesus nos prometeu. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem bem, que a gente possa fazer como Paulo, né? Cair do cavalo, quando o nosso orgulho estiver
diante de nós, né? Porque Paulo era perseguidor de Jesus, e aí, dado momento, ele cai do cavalo e encontra com Jesus. E até vou ler um poema aqui para encerrar, então, um poema do Zeferino Brasil, e Antologia dos Imortais, de autores diversos, né? De Chico Xavier. Aparição. Saulo, o perseguidor, segue o roteiro atento. Vem Damasco a visão do futuro rabino. Aridez ao redor, mato raro, mofino. Nem perfume de flor, nem sussurro de vento. Pronto, vasto clarão, golpeia o firmamento. Desce um homem de luz, empana o sol a pino. Saulo, Saulo, convoca o emissário divino. Quem sois vós? Saulo grita, assombrado e violento. Eu sou Jesus, responde a vítima ao verdugo. Não recalcitreis mais contra o amor de meu jugo. Cego, o doutor da lei tomba de alma ferida. Mas, longe de jungir-se aos grilhões do passado, ele levanta-se na areia e surge transformado e consagra a Jesus o coração e a vida. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Tamo junto, galera. Tamo junto. Até mais.